Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e convido os irmãos a ficar de pé e pedirmos a bênção e a direção do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, é com gratidão nos nossos corações que nesta manhã aqui estamos na Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome. Assiste-nos com o Teu Santo Espírito para que tudo aquilo que nós fizermos seja para Teu louvor e para a Tua honra e glória. Aceita, Senhor, a gratidão dos nossos corações, as nossas ações de graças e, ó Senhor, te pedimos por cada irmão que ainda se dirige à Tua casa nesta manhã, que o possa fazer em segurança e juntos possamos te prestar culto de louvor a Ti. Fica, pois, conosco, é o que te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E vamos louvar ao Senhor entoando o hino número 4. Hino número 4. E ainda de pé, faremos a leitura alternada do Salmo 50. Salmo 50. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Virá o nosso Deus e não se calará,
Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus é mesmo o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei ao Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre telhados de montanha. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não dormiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu concerto na tua boca. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com o adúltero. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te erguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Na primeira carta de João, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos um momento de oração de confissão, aquele momento em que nós abrimos o nosso coração diante de Deus e fazemos confissão do nosso pecado, sabendo que é Deus quem nos perdoa. E peço ao nosso irmão presbítero Énio que nos dirija nesta oração. Vamos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças. Oremos. Deus eterno, Deus fiel, imutável, Deus onisciente, é impossível, Deus, esconder qualquer que seja as nossas atitudes, os nossos pensamentos, diante da Tua face. Onde quer que nós estejamos, o Senhor se faz presente. É impossível ocultar, ó Deus, os nossos pecados diante do Senhor, porque a luz e as trevas são para Ti a mesma coisa. E o Senhor, ó Deus, é tão gracioso, é tão misericordioso, que, sabendo que nós falharíamos, assim como nós falhamos, porque nós somos imperfeitos,
O Senhor, na eternidade, no teu decreto, já tinha providenciado aquele que viria e derramaria o teu sangue para remir todos os nossos pecados. E com esta consciência, ó Deus, e com sinceridade diante do Senhor, nós confessamos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós carecemos, ó Deus, do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia nas nossas vidas. Sem o Senhor, ó Deus, nada somos. Nós somos tão pequenos, ó Deus, que somos considerados como pó, que nada é. Mas nós, ó Deus, temos a gloriosa promessa e a certeza de que se nós achegarmos diante do Senhor com as nossas vestes rasgadas, coberto de saco e de cinza, e nos humilharmos diante do Senhor, com sinceridade nos nossos corações, o Senhor nos promete que o Senhor nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Mas nós nos achegamos, ó Deus, não é pelo nosso mérito, nem pelo aquilo que somos. Nós só podemos achegar diante do Senhor através de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. E só por causa do sacrifício dele é que nós assim podemos, em atitude de oração, derramar o nosso coração diante do teu altar, bater no nosso peito e clamar misericórdia. E o Senhor, como é um Deus fiel, tem renovado em nós a tua graça dia após dia. E o pecado que o Senhor nos perdoa, o Senhor não nos lança no nosso rosto. Ele é apagado da tua memória. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia viver em santidade de vida, que o Senhor fortalece o nosso espírito, para que quando a nossa carne guerrear contra o nosso espírito, nós possamos buscar a ajuda e o socorro em Jesus Cristo, e assim na pessoa dele nós sairmos vitoriosos. Mas quando nós enfraquecermos, ó Deus, os nossos pés se desvalarem, segure-nos, ó Deus, na nossa mão e nos coloque de pé, para que nós também sintamos o teu perdão e reconhecemos que nós fomos perdoados em Cristo Jesus. E onde o pecado abunda, ó Deus, a tua graça superabunda. Prova é que nós estamos aqui hoje, ó Deus, porque tua graça tem sido infinita nas nossas vidas. O teu perdão tem se manifestado a cada manhã que nós acordamos com um fôlego de vida, sabendo que é por tua força e pela tua soberana vontade. E queremos, ó Deus, te pedir humildemente que o Senhor receba a nossa oração de confissão pelas multidões de pecado que nós temos cometido diante do Senhor. Mas também, ó Deus, é impossível deixar de orar ao Senhor e declarar que o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus imutável, Senhor dos senhores, Reis dos reis. E é impossível, Deus, nós não termos um coração grato ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem operado no nosso meio. E uma dessas maravilhas, ó Deus, é poder estar aqui na tua casa com um coração alegre, jubilosos, com sede da tua justiça, com fome da tua palavra. Palavra essa que nos alimenta, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Obrigado, ó Deus, por essa porta que se abriu, por cada um que adentrou, por cada família que está aqui representada. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a liberdade de te cultuar, que é um privilégio que o Senhor nos concede, porque o ímpio o Senhor não aceita. E se o Senhor nos aceita,
é porque o Senhor nos alcançou com teu grande amor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, para todo sempre. E receba, ó Deus, as nossas orações, os nossos louvores, os nossos cânticos, e nos dê, ó Deus, a porção da tua palavra, para que saiamos aqui fortalecido e fortificado nela. Use o teu servo, ó Deus, que tem a responsabilidade de transmitir a tua palavra até os nossos corações. E nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas, todos os atos deste culto, como ações de graça, porque só o Senhor é digno. Nós assim oramos no bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No meio cristão, é costume, é hábito de alguns celebrarem o Advento, ou seja, 4 domingos que antecedem o Natal. E este é o primeiro domingo do Advento. E vamos, ao longo deste período, fazer leituras bíblicas e alguma reflexão baseados nisso. E assim vamos escutar a leitura de uma reflexão pela nossa irmã Ana Coelho, depois uma leitura no profeta Isaías, feita pelo irmão Daniel, e uma segunda leitura em Mateus, feita pela família Martins. Bom dia, irmãos. Temos então a primeira reflexão para todos nós e que se intitula Preparar o Caminho. O que João Batista fez por Israel, o Advento pode fazer por nós. Não deixes que o Natal o apanhe despreparado. Refiro-me ao despreparo espiritual. O gozo e o impacto do Natal serão muito maiores se você estiver pronto, que você então esteja preparado. Primeiro, medite sobre o facto de que precisamos de um Salvador. O Natal é uma acusação antes de se tornar um deleite. Hoje vos nasceu na cidade de David o Salvador, que é Cristo o Senhor. Podemos ler em Lucas 2, versículo 11. Se você não precisa de um Salvador, não precisa do Natal. O Natal não produzirá o efeito pretendido até sentirmos desesperadamente a necessidade de um Salvador. Deixe que estas curtas meditações do Advento ajudem a despertar em si a sensação agridoce da necessidade do Salvador. Em segundo, realize um sério autoexame. O Advento é para o Natal o que a Quaresma é para a Páscoa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, diz-nos o salmista no Salmo 139, versículos 23 e 24. Que cada coração prepare morada para ele, limpando a sua própria casa. Em terceiro, em sua casa edifica a antecipação, esperança e empolgação centradas em Deus, especialmente para as crianças. Se você estiver animado sobre Cristo, elas também estarão. Se você só tomar o Natal emocionante pelas coisas materiais, como é que as crianças terão sede de Deus? Redobre os esforços da sua imaginação para tornar visível para as crianças a maravilha da chegada do Rei. E por último, em quarto, leia intensamente as Escrituras e memorize as principais passagens. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor em Jeremias 23, 29. Nesta época do Advento, reúna-se ao lado desse fogo. Ele é quente.
cintila com cores de graça, é cura para 1000 feridas, é luz para as noites escuras. Isaías 63, 16 a 64, 9. Isaías 63, 16 a 64, 9. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos. Porque endureces o nosso coração para que não temamos. Fazes voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornámo-nos como aqueles que sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos, como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas, agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Vamos fazer a leitura no livro de Mateus, no capítulo 3, de 1 a 12. Mateus capítulo 3, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província,
adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que tinham o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Convido a Igreja a ficar de pé e juntos podemos entoar o hino 126. Hino 126. 226, desculpem.
Podem sentar-vos. E como parte do nosso culto e em expressão da nossa gratidão e louvor ao Senhor, faremos o levantamento dos dízimos e ofertas. Eu peço ao nosso irmão presbítero Énio que faça o levantamento do ofertório. Mais uma vez, levar as nossas orações até o trono de graça. Fechamos os nossos olhos, curvamos as nossas cabeças. Maravilhoso Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus provedor, Deus mantenedor, Deus de amor, Deus de promessa. Nós, mais uma vez, em Cristo Jesus, nos apresentamos desta feita com o coração grato ao Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pelo pão que o Senhor colocou na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pela liberdade que temos de te cultuar. Te agradecemos, ó Deus, pela família que o Senhor nos destes. Agradecemos por essa nação que nós estamos vivendo, onde nós podemos livremente te cultuar, expressar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E são infinitamente as razões que nós temos para te agradecer, ó Deus. Que o nosso coração seja um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor nos concede. E o Senhor, de forma piedosa, graciosa, o Senhor tem dado com abundância tudo aquilo que nós necessitamos. E que nesse instante, ó Deus, nós apresentamos diante do teu altar as ofertas e os dízimos que o teu povo apresentou diante do Senhor, te pedindo, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria aos líderes dessa igreja para que possa administrar com prudência o tesouro que eles depositaram aqui no teu altar e que não haja falta nenhuma aqui nesta obra, aqui neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que puderam assim contribuir com os seus corações alegres, voluntários. E a nossa oração também, ó Deus, é que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão passando por motivos de dificuldade financeira, que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão poderosa em favor deles, que na próxima oportunidade o Senhor dê a eles condições de estar entregando aquilo que é devido ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor também esteja abrindo as portas por algum irmão que esteja desempregado, que esteja à procura de emprego, que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo as portas para que eles possam buscar o pão de cada dia com o suor dos seus rostos. É assim que o Senhor nos ordena. E abençoe também, ó Deus, os irmãos que estão passando por dificuldade na sua saúde física, na sua saúde espiritual. Abençoe aqueles irmãos que estão enfraquecidos na fé, que estão desanimados na carreira que o Senhor propôs.
e na tua infinita graça e misericórdia, a cada um o Senhor esteja visitando nesse instante. Também te peço, ó Deus, por os irmãos que nos faltam hoje, o Senhor, que é um Deus que sonda o nosso interior, conhece o motivo pelo qual nossos irmãos nos faltam. Que o teu Santo Espírito esteja assistindo onde quer que eles estejam. Mais uma vez, ó Deus, nós agradecemos o Senhor, porque nós podemos ser chamados de filhos teus, e que nesta manhã nós saiamos diferente de que como nós entramos. Nós te oramos, ó Deus, com o nosso coração grato, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, iniciando a nossa leitura com o versículo 26 até ao versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos orar mais uma vez. Nosso bom Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para este culto de adoração e de louvor ao teu nome. Agradecidos também pela liberdade que gozamos de podermos livremente ler e meditar na tua palavra. Rogamos ao Senhor que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, aplique a tua palavra, os teus ensinamentos às nossas vidas e a nossa alma seja alimentada e fortalecida com a tua palavra. Agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada nesta manhã, certamente cada um com os seus problemas, com os seus desafios. Pedimos-te ao Senhor as tuas misericórdias sobre a vida de cada família, de cada irmão, cada amigo que aqui está neste dia. Mas também, Senhor, colocamos ao teu cuidado a vida dos nossos irmãos que passam por
dificuldades de saúde, que, Senhor, na tua infinita misericórdia, possas restaurar a saúde, o vigor físico, fortalecendo-os, Senhor, para, animados, viverem dia após dia na tua presença. Senhor, nós te pedimos pelo nosso país, pelos nossos governantes, rogamos também a tua bênção sobre a vida das igrejas do nosso presbitério, por aqueles teus servos que no dia de hoje têm a responsabilidade de entregar o teu recado, que sejam instrumentos nas tuas mãos, instrumentos de bênção, e que haja salvação de almas, que haja alegria no céu, Senhor, por pecadores que se arrependem e reconhecem na pessoa do Senhor Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador. Fica, pois, conosco, fala aos nossos corações, dá-nos da tua graça para a exposição da tua palavra, pois o rogamos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há alguns anos, a minha saudosa mãe ofereceu-me uma viagem a Israel. Só que quem organizou aquela viagem era um grupo católico e os quartos, quando ficávamos nos hotéis, eram divididos. Homens, quando era casal, ficava o casal junto, e quem ficava no meu quarto era um padre. Então podem imaginar um padre e um pastor juntos. E a dado momento o padre pergunta-me se eu não tinha um calendário litúrgico para seguir. Eu disse, não propriamente. Nós temos a liberdade de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, mas ele disse, pois, mas nós como padres temos que cumprir aquele calendário litúrgico, e mostrou um livro deste tamanho e disse, eu até ando muito atrasado, porque não cumpria com nada daquilo. Isto para dizer o quê? Que nós não costumamos ter um calendário litúrgico, assim, muito rigoroso. Porém, há determinados acontecimentos que nós, como cristãos, costumamos celebrar, costumamos marcar. É o caso do Natal, da Páscoa e mais um ou outro. Neste aspecto há opiniões que divergem, mas não vamos entrar aqui em discussão por conta disso. Pessoalmente, eu creio que não nos prejudica absolutamente nada, antes, pelo contrário, podermos celebrar determinados acontecimentos. E nós estamos então praticamente a entrar no mês que é característico pela celebração do Natal. Não sabemos ao certo se foi neste dia que nós celebramos, o 25 de dezembro. Convencionou-se que seria nesta época. Eu perguntei, é importante saber o dia exato, o dia de Natal? Creio que não. Em muitas igrejas, então, celebra-se aquilo que eu disse há pouco, o Advento. O Advento está relacionado com a chegada do Messias prometido. E hoje é então o primeiro domingo do Advento, ou seja, o primeiro domingo que antecede o Natal. E este tempo recorda-nos a história da salvação. E é sempre bom nós voltarmos à história da salvação, para sermos eternamente agradecidos pela grande bênção que Deus nos deu. E claro que não é só
nesta época que nós nos devemos lembrar da história da salvação. A história da salvação começa lá com a promessa de Deus de um Salvador, de um Libertador, de um Messias. Depois passa pelo cumprimento das profecias, pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, pelo seu desenvolvimento e crescimento físico, pelo seu ministério e depois a morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então, quando nós pensamos em tudo isto, nós devemos ter um coração agradecido ao Senhor. Não é novidade nenhuma para nós que muitos, nesta época de festividade, e para muitos, o Natal tem apenas um significado: consumismo. Muitas festas, trocas de presentes, reuniões de família, dias de descanso e fica mesmo por aí. Para o cristão, o celebrar o Natal tem um gostinho muito especial. E poderíamos falar de muita coisa relacionada com o Natal. O Natal lembra-nos o Deus fiel. Quando nós pensamos no Natal, quando celebramos este grande acontecimento, lembra-nos o Deus fiel que é o nosso. Um Deus que lá atrás, quando o pecado entrou no mundo, Ele prometeu o Salvador. E Deus cumpriu com a sua promessa. Lembra-nos igualmente a nossa miséria. Leva-nos a olharmos para dentro de nós, para a nossa condição e ver como nós somos. Somos miseráveis por causa do pecado. Mas o Natal lembra-nos também o amor de Deus pelo perdido. O amor de Deus manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo quando Ele foi ao Calvário. Lembra-nos o cumprimento de todas as promessas, de todas as profecias. Nós lemos o Velho Testamento e vamos encontrar várias profecias apontando para o Messias. E não foi simplesmente dizer-se, um dia vai nascer alguém assim, assim. Mas os pormenores, o lugar aonde isso ia acontecer. Então, Natal lembra-nos também o cumprimento das profecias, das promessas. Lembra-nos o menino que se fez homem, que habitou entre nós e foi ao Calvário. E ali deu a sua vida, ali morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Em suma, nós podíamos dizer que o Natal lembra-nos a maravilhosa graça de Deus. Então o Natal fala-nos de muita coisa, fala-nos do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E podíamos falar de tanta coisa, mas nesta manhã eu gostava que nós refletíssemos um pouco nesta mulher que Deus escolheu para ser a mãe do nosso Salvador. E nós não precisamos cair no pecado da idolatria para aprender, para falar do exemplo desta mulher. Maria teve um lugar na história. Nós não negamos isso. O lugar esse que foi determinado pelo próprio Deus. Não foi ela que por si própria quis ficar na história. Não foi ela que quis ficar bem-aventurada. Mas foi o próprio Deus que fez isso. E aquilo que
nós não fazemos de modo algum é colocar Maria num lugar que não é o dela. Então, olhando para o texto que nós acabamos de ler, vimos que Maria estava desposada ou noiva de um varão, cujo nome era José. E na cultura judaica, este estado era de grande responsabilidade. O marido, ou o futuro marido, o noivo, ele tinha a responsabilidade de preparar todas as coisas para receber a sua mulher. Era o tempo que ele certamente tinha que encontrar casa, preparar a casa, para que a sua nova família tivesse condições. Não era o casamento, o estar desposada ou noiva não era o casamento. Infelizmente, nos nossos dias, estes valores têm-se perdido e têm ficado diluídos. E aquilo que, infelizmente, vemos é aqueles que estão noivos fazem vida de casados, em todos os aspectos. Mas aqui, não. Era um tempo especial na vida deste homem e desta mulher, de muita responsabilidade, de muito cuidado. Então, podemos imaginar facilmente o estado em que se encontrava Maria naquela ocasião, naquela expectativa do seu casamento e naquele momento, naquele período em que ela estava desposada com José. E eis que surge esta visita inesperada a Maria. Um anjo que a saúda de uma forma pouco vulgar. Salve é agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então isto já foi algo que certamente deixou Maria perplexa. Depois, a mensagem que o anjo trazia deixou-a ainda mais preocupada. Como se fará isso, visto que não conheço varão? O anjo disse que ela iria conceber, iria dar à luz um filho. E ela, preocupadíssima, disse: como é que isso é possível, visto que eu não conheço varão? Maria, de uma forma muito clara, demonstra aqui várias coisas. Demonstra ser uma mulher pura, uma mulher irrepreensível, uma mulher temente a Deus e respeitadora. Ela tinha respeito pelo seu noivo, por aquele que iria ser o seu futuro marido. O casamento propriamente dito ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha havido relacionamento íntimo. E como é que ela ia ter um filho? Esta foi a preocupação de Maria. Mas logo o anjo a tranquiliza e diz como tudo é que vai acontecer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, no versículo 35, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Temos de concordar que deve ter sido e foi com certeza um momento extraordinário na vida de Maria. Invulgar, um momento ímpar. E o
que é que ela fez perante isto? Perante a visita do anjo, aquela saudação e depois aquilo que o anjo lhe transmitiu que ia acontecer. Ela correu para junto das suas amigas, das suas vizinhas, orgulhosa, e disse que tinha sido escolhida por Deus, envaideceu-se, provocou inveja àqueles que a rodeavam? Não. Ela simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor. Isto revela submissão. Ela sabia a sua posição diante de Deus. Ela era serva, escrava. Esta linguagem de serva, de escrava, tinha um peso muito grande naquela época. O escravo não tinha praticamente direitos. Estava ao serviço do seu senhor. E era assim, e foi assim que Maria reagiu perante o Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Expressa uma completa obediência. Ela estava pronta a fazer a vontade do Senhor. E esta submissão é reforçada aqui com aquilo que ela diz a seguir: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Foi, eu creio que também uma posição de fé, de confiança em Deus. E nós temos de perceber que Maria não estava ainda casada com José quando tudo isto aconteceu. No Evangelho segundo Mateus, diz-nos que ele, José, sabendo isto, tentou deixá-la secretamente para não a difamar ou a infamar. Ele também queria respeitar Maria. Não queria causar nenhuma situação embaraçosa para ela. Maria queria fazer a vontade de Deus. É evidente que aquilo que aconteceu com Maria não se vai repetir. Foi um acontecimento ímpar. Mas uma coisa nós podemos repetir. Podemos repetir as palavras proferidas por Maria. Podemos dizer ao Senhor: eis-me aqui, sou teu servo, sou tua serva, que a tua palavra se cumpra em mim. Isto porque muitas vezes o Senhor quer nos usar, mas nós não estamos disponíveis ou não mostramos disponibilidade. Antes apresentamos as nossas desculpas, os nossos argumentos. Eu não, Senhor. Às vezes oramos pelos missionários, oramos para que Deus envie obreiros para a seara. Depois, quando sentimos que Deus nos está a chamar, não, eu não, o outro. Eu não tenho dom, eu não sei, não tenho jeito, não tenho tempo. E muitos outros nãos que nós apresentamos. Maria não fez isso. Ela disse: eis-me aqui. Maria entendeu aquilo que ia acontecer com ela. Ela percebeu que não seria mais um bebê que ia nascer. Não ia ser um nascimento qualquer.
O versículo 32 diz-nos que ia nascer o Filho do Altíssimo. No versículo 33, ia nascer o Rei. Ia nascer o Messias prometido. Aquele que o profeta Isaías falou. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ia nascer o Redentor. Não era mais um bebé. Ia nascer o Redentor. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é precisamente por causa deste nascimento que há Natal. É precisamente por causa deste nascimento que nós celebramos o Natal. Aquele dia tão importante em que o Senhor Jesus, o Deus, se fez homem, encarnou e habitou entre nós. E esta é, sem dúvida, uma grande festa para nós. Não é por causa de Maria que nós celebramos o Natal. O Natal não é motivo simplesmente para nós reunirmos a família. Há Natal porque Cristo nasceu. Há Natal porque o Messias prometido veio a este mundo. Porque Deus é um Deus fiel. E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer que é a mensagem do Natal. Ou o Natal é a mensagem do Evangelho. Apresenta-nos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, eu creio que este tempo é de celebração, é um momento de gratidão, de louvor ao Senhor, porque nós não merecíamos tão grande bênção. O pecado fez separação entre nós e Deus. Deus continuou e continua a ser Deus. Deus de amor, Deus de justiça, Deus misericordioso, Deus de paz. Nós é que falhamos. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quis salvar-nos. E Ele providenciou aquilo que era necessário. E este tempo deve ser um tempo de gratidão ao Senhor. Às vezes nós parece que ficamos com alguma dificuldade em encontrar motivos para agradecer a Deus. Às vezes vamos ter um momento de oração de gratidão e em menos de nada já estamos a pedir. Mas o Natal deve nos levar a este tempo de gratidão ao Senhor. Ele que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para ser o nosso Salvador e Senhor. E esta é a mensagem do Natal. Esta é a história da nossa salvação. E é isto que tem valor. E é isto que nós precisamos estar empenhados em partilhar, em anunciar ao mundo que nos rodeia. Em vez de irmos na onda e celebrarmos um Natal
de consumo. Nós devemos celebrar um Natal de gratidão. Um Natal que nos dá oportunidades para partilhar da boa nova com aqueles que nos rodeiam. Quão triste é quando nós vemos multidões empolgadas com o celebrar o Natal e não têm a mínima noção daquilo que significa, daquilo que representa. E nós, como igreja, conhecedores da verdade, da palavra de Deus, muitas vezes perdemos as oportunidades para falar do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Esquecemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quando nós testemunhamos da nossa fé, nós estamos a falar da palavra de Deus. Não é preciso todos serem pregadores, pastores, como nós temos a ideia. Todos nós somos servos e servas do Senhor. Nós somos o sacerdócio real. Temos a missão de anunciar esta boa nova ao mundo. Então, tenhamos esta mesma atitude de Maria. Eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria achou graça aos olhos do Senhor. Maria era uma mulher temente a Deus. Uma mulher que vivia para o Senhor. E ela queria fazer a vontade de Deus. E quando nós vivemos para o Senhor, quando o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, então, com naturalidade, nós podemos também dizer a mesma coisa. Eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que Deus nos possa usar neste Natal de uma forma especial na vida de alguém. Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Amém. Convido os irmãos a ficar de pé e entoarmos o hino 398. Hino 398.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, damos-te graças por este tempo que nos proporcionaste para estarmos aqui na tua presença, para te prestar culto de adoração e de louvor. E agora te pedimos que nos leves em paz para os nossos lares e que, Senhor, nos ajudes a aproveitar das oportunidades que colocas no nosso caminho para falarmos do teu amado Filho, que enviaste ao mundo para ser o nosso Salvador. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, para que vivamos para cumprir a tua vontade na nossa vida, pois o pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Bem, os irmãos podem sentar, o nosso culto está terminado. Queremos dar as boas-vindas a todos e temos alguns que nos visitam pela primeira vez. Temos a irmã Karina e os seus filhos, Luan Filho e Lourenço. A nossa irmã Karina é esposa do Luan, que há alguns anos esteve conosco, foi membro da igreja, depois voltou para o Brasil e agora está de volta e esperamos em breve vê-lo também aqui conosco. Vamos continuar a orar uns pelos outros, particularmente por aqueles que se encontram doentes, e incluo a Donzília. Ela hoje não está aqui porque está muito mal, com dores, quase que não consegue andar, então que o Senhor possa cuidar dela, animá-la e fortalecê-la fisicamente. No próximo domingo, permitindo o Senhor, sendo o primeiro domingo do mês, teremos a celebração da Ceia do Senhor. E como creio que já coloquei lá no grupo, pelo menos no Facebook, a partir do domingo voltamos a ter condições para transmitir o culto em direto. Então, sabemos que alguns irmãos e amigos têm o costume de assistir ao culto em direto e vamos voltar a ter essa possibilidade. É uma ferramenta, um meio que temos para continuar a divulgar a palavra do Senhor. Então desejamos a todos uma semana ricamente abençoada.